Cause when I look behind me, I can barely count all of these miracles. Yeah, I cannot be stuck on how it didn't go. Yeah, I just... Se eu fosse você, já teria feito um pix para mim há muito tempo aqui. Fica de pé, dá um abraço no teu irmão aí, por favor. Declara sobre a vida dele que essa noite será uma noite de muitas bênçãos do Senhor sobre a vida do teu irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vamos dedicar esse tempo a Ele, querido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Não há ninguém mais importante nessa noite do que o Senhor. Nós viemos aqui por Tua causa, meu Deus. Nós viemos Te adorar porque foi para isso que nós nascemos, meu Deus. A nossa vida só há sentido na nossa vida quando nós Te adoramos, quando nós estamos em Tua presença, Senhor, Te adorando e ouvindo a Tua voz. Então nós Te pedimos nessa noite, fala conosco, receba os louvores, meu Deus, do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dizer algo para vocês antes da gente começar o louvor, querido. Salmo 87 diz que o Senhor estabeleceu sua morada sobre um lugar santo. Santo significa separado. O monte Sião foi separado para Deus e Deus resolveu fazer naquele lugar a sua habitação. Todo lugar e todo momento que é consagrado a Deus, então nesse lugar Ele faz a sua habitação. Eu sei que esse lugar é consagrado ao Senhor, mas que esse momento que vamos ter aqui agora, não sei quanto tempo aqui teremos na presença do Senhor, mas esses momentos aqui de louvor, palavra, que sejam exclusivos para Deus, amém? Exclusivos, consagrado para Ele, completamente consagrado para Ele, amém? Vamos adorar o nome de Jesus, aleluias. Só não está funcionando aqui o meu, deu uma falhada. Quem puder me ajudar? Aleluias. Aleluia. Olha para nós, Senhor. Nós precisamos do Teu olhar, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Nós queremos mais do Senhor, meu Deus. Mais de Ti, Senhor. Fica comigo. Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha, canta mais uma vez isso. Eu me humilharei, eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do Teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do Teu. Canta mais uma vez, eu me humilharei. Diga, eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança. Mas olha pra mim, ó Senhor, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra
levante as suas mãos. Diga: eu farei o que for preciso para te ver. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu. Diga isso mais uma vez. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa, só eu sei. E eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu. Existem coisas que só o olhar do Senhor na nossa vida, querido. Eu lembro do texto em que a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e ao tocar em Jesus ela fica curada. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus fala: você está salva. Não foi o toque dela que a salvou. O toque dela trouxe uma cura, é verdade. O que a salvou foi o olhar de Jesus para ela. É igual aquela mulher que vinha gritando após Jesus, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente enferma ou endemoniada lá em casa. E aí Jesus não dava atenção para aquela mulher, e Jesus fala com os discípulos. Os discípulos falam com ele: Jesus, despede logo essa mulher, ela está aqui nos incomodando. Jesus disse para os discípulos: não é lícito deitar ou dar o pão dos filhos aos cachorros. E de repente aquela mulher fala para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí o texto diz que Jesus olha para ela. Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus disse: então vá, e que seja feito conforme o desejo do teu coração. Querido, eu e você estamos aqui nessa noite para atrair o olhar do Senhor para nós. O olhar dele sobre a tua vida faz toda a diferença, querido. O olhar dele sobre Davi, querido, tirou Davi de trás das malhadas e levou Davi para o palácio. O olhar do Senhor sobre nós é o que vai fazer a diferença, querido. É o que faz a diferença. Então, se você precisa do olhar do Senhor sobre a tua vida, diga: eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Eu preciso. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu. Pois eu preciso, Senhor. Pois eu preciso do teu. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos entrar, Senhor, na tua presença, Deus. Entrar nesse lugar, meu Deus, de intimidade, de adoração. Esse lugar onde a fumaça do incenso nos esconde dos olhos dos homens, mas nos aproxima dos teus olhos. E é o que nós queremos nessa noite. Os teus olhos, meu Deus. Canta comigo, diga: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Diga mais e mais, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconda o rosto para que vejam tua face. Alguém tem coragem de cantar essa frase agora para ele? Diga: e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Diga mais, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. Aleluia, aleluia, Senhor, é a tua presença, meu Deus. A nossa alma anseia e suspira pela tua presença, Senhor. Oh, yeah. Canta pra ele, diga: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, a minha glória é fazer com que conheça. Isso. Diga pra ele o que João Batista disse: e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Diga mais e mais, mais e mais. Oh, e como os serafins, e como os serafins que cobrem o rosto. Isaías capítulo 6. Esconda o rosto para que vejam. Oh, declare para ele que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Santo, yeah, aleluia, te adoramos, Deus. Cante, declare, diga: no santo dos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça, Quantos aqui amam a presença do Senhor? Quantos querem mais ainda da presença do Senhor na sua vida nesse ano de 2026? Você deseja isso? Então, declare para Ele: tua presença é o meu prazer. 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 No santo
as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos cantar a Ele. Diga: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Diga: quem me guia, quem me guia. Oh, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz sobre. Declare, diga: tu és o Deus da minha salvação, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E o meu, se Ele é o teu louvor, querido, então nessa noite, como um grande coral, vamos declarar a Ele: aleluia. Cante aleluia. Oh, cante aleluia. Aleluia. Erga a tua voz. Oh, cante aleluia. Suas mãos no seu peito, por favor. Porque as tempestades que eu e você enfrentamos são aqui dentro, as tempestades na alma. Às vezes alguém olha para você e acha que está tudo bem, mas às vezes está bem agitado aí dentro, querido. Às vezes o mar está agitado. E deixa eu te dizer, essas situações, elas, a exemplo daquilo que aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia, elas vêm para tentar nos parar, para tentar interromper o processo de Deus na minha e na tua vida, assim como os discípulos que, ao obedecerem a voz de Jesus, quando Jesus fala: entrem no barco e atravessem até o outro lado, ao obedecer a voz de Jesus, no meio do caminho se levantou uma tempestade para impedi-los, tentando impedi-los de chegar do outro lado. Agora a ordem de Jesus para eles não foi: vão e tentem atravessar. A ordem de Jesus para eles não foi: vão e se vocês conseguirem atravessar, beleza, 25 anos do outro lado. Não, a ordem de Jesus foi: vão.
e atravessem até o outro lado. Não há nada que aconteça no meio do caminho que possa impedir o plano do Senhor de se concretizar na sua vida, se você está debaixo de uma direção e de uma orientação do Senhor. Portanto, eu queria que você colocasse a mão no seu peito e cantasse comigo mais uma vez. Se o mar me submergir, eu tenho certeza que a mão do meu Senhor vai me trazer à tona para respirar. Diga: se o mar me submergir, atua. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A mão que estava no teu peito, levanta ela para Deus. Canta aleluia 4 vezes comigo, vai. Aleluia, aleluia. Mais 2 vezes, diga. Aleluia. A última vez, declare. Aleluia. Às vezes a tempestade, ela nos impede de ver além. Os discípulos no meio de uma tempestade já não sabiam mais para que direção eles iam. Se eles estavam perto de alguma pedra, se eles iam bater em alguma coisa, porque as tempestades da vida, elas querem tirar de nós o senso de direção. Ah, será que eu ainda estou fazendo a vontade de Deus? Será que é para continuar fazendo isso? Será que, o que está acontecendo? Será que é arriscado? Será que eu vou perecer no meio do caminho? As tempestades, elas nos impedem de enxergar o sol. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, querido. Apesar das tempestades, eu e você temos um Deus que, como Isaías declara, o meu e o teu nome estão gravados na palma da mão do Senhor, querido. E Ele cuida de mim e de você, mesmo quando a gente não consegue ouvir a sua voz, mesmo quando o céu está fechado, a gente não consegue sentir o brilho do sol e receber uma direção, querido. Mesmo quando as coisas estão turvas, estão tumultuadas, ainda assim Ele continua sendo o meu e o teu Deus, querido. E o mesmo Deus que abriu o caminho no mar é o Deus que abre caminho para eu e você continuarmos prosseguindo. Aleluia. Ouça, eu vi na internet um dia desses uma história verídica sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o exército das Nações Unidas, depois de derrotarem Hitler, eles entram em lugares da Europa onde eles não tinham acesso, e eles começam a percorrer vilarejos, casas, vielas, tentando encontrar corpos, talvez para serem sepultados, e quem sabe, na melhor das hipóteses, ainda encontrar alguém que tenha conseguido se esconder e estava ali ainda vivo, sobreviveu àquela tragédia, aquela coisa terrível. Eles entraram numa casa, obviamente uma casa de judeus, porque eram os perseguidos. Uma casa totalmente destruída por dentro, escombros. Infelizmente não encontraram ninguém naquela casa, mas numa daquelas paredes que ainda estavam de pé, eles encontraram 3 frases escritas com um caco de telha, de tijolo talvez. E essas 3 frases, quando eu li, me chamaram a atenção profundamente, ministraram ao meu coração, ainda que tenha sido como uma facada no meu coração, uma flecha. A frase primeira dizia: eu creio no sol, inclusive quando ele não brilha. A segunda frase dizia: eu creio no amor, ainda que nem sempre eu o sinta.
terceira frase dizia: eu creio em Deus, ainda que Ele esteja em silêncio. Eu sei que o silêncio de Deus às vezes incomoda. Eu sei que a gente olha para o lado, às vezes não consegue enxergar o amor em pessoas, em situações, mas não é porque alguém não está amando que o amor deixou de existir. Não é porque a gente não consegue enxergar o sol por causa de algumas nuvens que o sol deixou de brilhar. E não é porque Deus está em silêncio que Ele deixou de agir, querido. A Bíblia fala que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu de um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A última palavra de Jesus antes de subir aos céus foi: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se o Senhor está em silêncio, querido. Eu não sei se você não está conseguindo enxergar o sol. Eu não sei se você não está percebendo o amor à tua volta. O que eu sei é que o meu e o teu Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua cuidando de mim e de você. Ainda que em silêncio, querido, Ele vai nos conduzir. Oh. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Mas então eu lembro de algo. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Diga: lembra, Senhor, de oraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, querido. O amor dele não muda, não falha, querido. Ele continua cuidando de mim, de você. São apenas nuvens, elas vão passar, querido. Cante mais uma vez comigo, diga: quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Mas então eu lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, eu sei que se levanta
mesmo Deus. Ele não muda. Ele não falha. Ele não esquece dos seus, querido. Ele não esqueceu de José no calabouço. Ele não esqueceu de Daniel na cova. Ele não esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele não esqueceu de Jesus do sepulcro. Ele não se esquece dos seus e nem das promessas que ele fez. Ele não se esquece. Ouça. Por mais que eu e você acreditemos no Senhor e tenhamos Ele como nosso Deus, eu sei que às vezes a gente passa por momentos que a gente começa a olhar para o lado e fala: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu entendi? Será que vai se cumprir de fato? Eu lembro de Gênesis 15, que Abraão, o pai da fé, estava dentro da sua tenda, não crendo mais nas promessas que Deus lhe havia feito. Faltou fé para o pai da fé. O pai da fé estava sem fé, irmão. Imagina a gente. Porque a vida é assim. Às vezes a gente está crendo aqui, irmão. Às vezes a gente está enxergando Deus em tudo. Primeiro acorde, a gente já se conecta com Deus. A lágrima já cai. É assim. Eu lembro que tinha um percussionista lá na minha igreja, que às vezes estava conversando, rindo, mas de repente alguém falava assim: vamos orar. Na mesma hora ele ligava, irmão. Era só falar vamos orar, ele já começava a falar em língua, já começava a adorar. Era ligação direta. Porque às vezes a gente está assim, a gente está aflorado na nossa fé, no nosso desejo de adorar, mas nem sempre a gente está assim. Porque a gente é humano. Tem dia que a gente está aqui como Abraão estava dentro da sua tenda em Gênesis 15, pensando consigo mesmo: o que será de mim que não tenho filhos? E o herdeiro da minha casa vai ser Eliezer aqui, um servo. Mas sabe o que aconteceu em Gênesis 15? O texto fala que Deus entra na tenda de Abraão a si mesmo, querido. Ele entra na tenda de Abraão e fala: Abraão, não temas, eu sou teu Deus, eu sou teu escudo, e grande será o teu galardão. Deus não é o meu e o teu Deus apenas quando a gente está crendo em tudo, quando a gente está adorando de olho fechado ou chorando, não, querido. Deus é o nosso Deus, ainda que às vezes a gente esteja duvidando, ainda que às vezes a gente não esteja crendo tanto assim, Ele continua sendo o meu e o teu Deus. E na minha e na tua vida, Ele continua sendo um Deus de aliança, um Deus de promessas. Toda promessa passa pelo teste do tempo, irmão. Não é só contigo não, é comigo e com todo mundo aqui. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Mas o tempo, a promessa e a tua vida estão nas mãos da mesma pessoa, estão nas mãos de Deus. Então fica tranquilo, que na hora certa, o que é de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção para terminar esse momento. Canta comigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Canta pra Ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Cante, diga:
sei que sempre atentos permanecem em mim. Seus ouvidos estão sensíveis e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, diga, mas alegria vem, declare, mais alegria vem. Ele está perto de você. Venha, és Deus de perto e não, Ele não muda, nunca mudastes. Tu és fiel. Cante a Ele, cante a Deus de aliança, cante ao Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é lembrar, nem te tudo pode passar, tudo pode mudar, basta. Levante uma de suas mãos, canta comigo, diga, eu posso enfrentar o que for. Diga isso com fé, diga, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga, minha esperança está nas mãos que meus olhos não vêem o impossível acontecer. Vai acontecer. Cante, diga, Deus de aliança, Deus que não há lembrar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não há lembrar, nem te tudo pode mudar, basta. Sim, Ele vai cumprir, amém? Você crê nisso? Se você crê, então aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai cumprir na tua vida. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Nessa mesma atmosfera de adoração, quem está feliz na casa do Senhor, dá um glória no seu lugar. Eu peço para você que está com a sua família neste momento, ou se você estiver sozinho também, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer uma corrente de oração pelas famílias, pelas casas. Eu creio que Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança. Tem alguém que crê? Levanta a mão aí do seu irmão. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor tem falado através dos louvores, Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para fazer do modo que o Senhor quer fazer, do modo que o Senhor quer falar através do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, que aliança venham ser firmadas nessa noite. Pai, se tem alguém perdido aqui hoje, que volte para o caminho. Nós oramos, Pai, pelas famílias, nós oramos pelas casas, pelos casamentos. Senhor, se tem alguém aqui hoje, Pai, com fé, Pai, nós oramos com todo o nosso coração. Lagoinha, ore neste momento com todo o seu coração. Não se distraia nesse momento. Feche os teus olhos e ore pela sua família, ore pela sua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a
a nossa família ao Senhor, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, receba a oração do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Oramos por casamentos, oramos, Pai, por filhos, oramos por filhas que talvez estão perdidas, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, assim como Noé fez uma aliança com o Senhor, e Pai, uma geração ali foi guardada, nós oramos agora e dizemos que queremos fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, renovar a nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, receba a nossa oração, receba a adoração, em nome de Jesus. E você que quer, aplauda Jesus com todo o seu coração, com fé, com alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória no seu lugar aí. Glória a Deus. Meu irmão, atrás do onde você está se assentado aí nesse momento, tem um papel, tá bom? Eu vou pedir para vocês pegar. Nós estamos aqui na terça profética, na Lagoinha. Nós estamos fazendo essa campanha de oração. Amém? Atrás de onde você está agora, pode se assentar rapidinho, mas atrás de onde você está agora aí, tem na cadeira aí um bilhete para você preencher, um pedido, igual a esse aqui que está na minha mão aqui, ó. Quem achou, dá um glória no seu lugar aí. Amém. Olha atrás aí, procura atrás da cadeira. Se você não achar, pode perguntar para o voluntário. Atrás também tem uma caneta, tá bom? Tem uma caneta. Se você ficar sem calma, que vai chegar até você, tá bom? 3 em 3, isso aí. Você vai preencher na quarta semana aqui. Quem está comigo aí? Quem está entendendo? Quarta semana. Acha aí. Você que achou, pega a caneta e você vai escrever aí vida financeira e provisão. Amém? A palavra, o motivo de oração hoje é vida financeira e provisão. Amém, gente? Pega a caneta e escreve aí com todo o seu coração. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Peço que você abra a sua Bíblia. Se puder colocar aqui no telão também a mídia, por favor. Salmos 23, versículo 1. Muito famoso esse versículo, né? Que fica na sua casa. Às vezes lá você é exposto, você conhece muito bem. Quem conhece o versículo, dá um glória aí. Amém? O Senhor é o nosso pastor e de nada, o quê? Eu tenho falta. Tem várias versões, mas eu quero profeticamente orar com você nessa noite. Em nome de Jesus, coloque o seu pedido de oração aqui embaixo. Coloque essa mensagem que o versículo hoje é Salmos 23, 1. Tá bom? Escreva aí, por favor. Se você tiver a caneta para facilitar, pode escrever também. Amém? E nós vamos orar por isso. Tem alguém que está precisando da caneta aí e não pegou? Amém? Está passando aí do lado. Quem estiver do seu lado vai distribuindo. Amém? Isso. Glória a Deus. Vou dar um tempinho para você, fica à vontade. Escreva rapidamente, por favor. Nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Isso. Quem escrever, pessoal, quem já escreveu, já passa para o amigo aí. É a multiplicação, é igual na multiplicação, vai passando para o outro aí. Amém? Glória a Deus. Isso. Como é que foi naquela época, né? Agora você está pegando um pouquinho aí, ó. Quem pegou? Glória a Deus. Quem já preencheu, eu vou falar para você ficar de pé, para a gente já ter o controle. Fica de pé, por favor, que você que já preencheu. Aí, ó. Fica de pé. Você que já preencheu, fica de pé. Ó. Se você ainda não preencheu, se você é tecnológico, se você é tecnológico, você pode escrever aí no seu celular, tá bom? Escreve aí no seu celular, mas não deixe de escrever, por favor. O motivo de oração hoje é vida financeira, provisão. Amém, gente? Tem alguém comigo aí? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar todos de pé? Você que ainda não preencheu, para a gente não perder tempo de oração aqui, peço que você preencha mesmo no seu celular, tá bom? Quem está comigo aí, gente? Amém? Vamos fazer oração? Pega o papel aí onde você está agora. Se você tiver com seu celular, seja o que for, vamos orar.
Senhor, nós apresentamos, Pai, esse pedido de oração. Apresentamos, Pai, essa palavra. A Tua palavra é autoridade, Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor é o nosso pastor. Fala assim comigo, Jesus. Se o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta. Então, profeticamente agora, eu quero que você ore nesta hora. Qual que é o seu pedido de oração agora? Coloque em prontidão de oração agora. Jesus, nós apresentamos com toda a fé, Pai, com autoridade. Se tem alguém aqui hoje, Pai, com uma situação financeira, uma situação delicada, Pai, se tem alguém, Pai, hoje orando por provisão dos céus, Pai, nós oramos aqui hoje, nessa noite, sobre esta palavra, que nada vai faltar na vida dessa pessoa. Alguém crê nessa palavra em nome de Jesus? Levanta a sua mão e profeticamente receba essa palavra no seu coração. Nada vai faltar na sua vida. Pai, se tem alguém aqui hoje passando uma dificuldade, uma luta, se tem alguém, Pai, talvez aqui que está desempregado, que está, Pai, passando uma dificuldade no lar, na casa, nós oramos aqui hoje sobre essa palavra que não vai faltar, em nome de Jesus. Aonde ela colocar as mãos, aonde ela colocar os pés, em nome de Jesus, ali o Senhor estará com ela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também por sonhos e projetos. Se tem alguém aqui hoje, Deus, que tem um sonho, tem um projeto, não tem ainda um CNPJ, mas tem um sonho, tem um projeto, Pai, nós oramos também agora por provisão, por estratégia, Pai, em nome de Jesus, por ideias, por conexões. Abra os olhos, Pai, dessa pessoa, Pai, abra a mente, coloca pessoas no caminho, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com cada um que está com a mão levantada orando. Se tem alguém na live também, nós oramos em nome de Jesus, que nada vai faltar na sua vida. Alguém crê nessa palavra? Aplauda Jesus com todo o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, na mesma atmosfera de adoração. Glória a Deus. Aleluia! Glória, sejam todos bem-vindos ao Lagoinha Oratório! Glória a Deus, glória a Deus. Fala assim por irmão do seu lado. Bem-vindo ao ano da aliança. Bem-vindo ao ano da aliança! Glória a Deus! O porquê? Porque você está no lugar, fala aí, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aplauda o nosso Senhor Jesus! Uou! Glória a Deus! Como o Léo disse, nessa mesma atmosfera, vamos continuar adorando o nosso Senhor. Com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Olha que lindo! O Senhor é provedor de tudo. Ele faz os mínimos detalhes sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas nós temos que se posicionar para isso. Não é verdade? Eu quero trazer aqui uma palavra no seu coração. Por favor, se possível, coloca Gênesis 18. Nós vamos ler do 1 até o 8. Gênesis 18, do 1 até o 8. Se quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai estar projetando aqui. Tá bom? E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos. Diga, ergueu os olhos. Aleluia. E viu 3 homens em pé próximo dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Gente, não era qualquer um não, hein? Porque o texto diz, o Senhor apareceu a Abraão. E ali tinha 3, Pai, Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E ele disse, meu Senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada.
Deixe que lhe traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. E aí eles disseram: faça como você disse. Abraão apressadamente atenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 ceias da melhor farinha. Fala, melhor farinha. Aleluia! Da melhor farinha. Amasse-a, faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e o deu a um servo, que apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que ali havia sido preparado, e pôs diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, perto deles, debaixo da árvore. Aleluia. Abraão quer nos ensinar hoje a trazer ao melhor para o Pai. O que nós temos de valor sobre o nosso coração, sobre a generosidade, é o melhor para o Pai. Ele falou para Sara: a melhor farinha. Eu creio que ele falou para o servo: o melhor novilho. Coalhada, leite e até água para lavar os pés. Ali já começou, aponta para Cristo, gente. Aponta para Cristo. E essa noite eu quero encorajar cada um de vocês a trazer o melhor ao altar de Cristo. Porque o nosso Deus é o provedor da nossa casa. O nosso Deus é o provedor da nossa vida. Nosso Deus, Ele é poderoso e está fazendo e vai fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar, diz a palavra. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. Que essa noite nós possamos trazer ao altar de Cristo o nosso melhor. E meus irmãos, eu quero encorajar vocês a trazer ao melhor. Iremos ofertar, seremos generosos. Aqui está o Pix da Lagoinha. Aqui está o QR Code. Faça um sinal com a sua mão se você quer dizimar e ofertar na maquininha. Nossos diáconos estão aqui com a maquininha. Aleluia. Faça um sinal com a sua mão. Não deixe de ofertar. Semeie na casa do Senhor. Ele vai abundar o seu celeiro. Eu creio. Aleluia. Vou pedir a gentileza de você pegar o seu envelope. Pegue seu envelope na fé. Traga essa semente ao altar de Cristo. Porque Ele está fazendo e vai fazer infinitamente mais. Aleluia. Como eu disse, aqui está o QR Code. Caso você queira fazer via ao seu banco, só apontar a câmera do seu celular aqui no QR Code. O Pix. Na sua cadeira também tem o envelope. Tem o Pix aí no envelope. Glória a Deus. Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, você que pode. Nós vamos orar agradecendo. Porque a semente que estamos trazendo ao altar de Cristo, ela não volta vazia para a nossa mão. Ela não volta vazia, porque o nosso Pai, Ele pode multiplicar 30, 60, 100 por 1. Aleluia! Feche seus olhos. Senhor eterno, poderoso Deus,
te rendemos graça por essa noite. Quero te agradecer por cada dizimista, cada ofertante em tua casa, Senhor. Oh, que o Senhor venha prosperar, o Senhor venha abundar os celeiros de cada um aqui, Senhor Jesus. Oh, Pai, abra a porta de emprego, Senhor Jesus. Movimente teu espírito, papai, na casa, nos negócios, Senhor. Prospere cada vez mais. Que esse ano 2026 está em suas mãos, Senhor. E nada há de faltar em nenhuma casa, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem crê, dá um glória a Deus no seu lugar. Aleluia. Meus irmãos, nossos irmãos vão estar passando a salva daqui a pouco. Oferte na casa do Senhor. Oferte, que Deus tem o maior e o melhor para a sua vida. Aplauda o nosso Senhor Jesus. Vai ter uma canção aqui. Meus irmãos, vai estar passando a salva. Restitui tudo aí, Davi. Pode ser. Só trazer pra você, mas é rápido. Aleluia. O lugar mais alto para estar é aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto. E é onde eu quero estar. Enquanto você oferta, vamos ofertar cantando ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo que há em mim. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, mais uma vez, perto quero estar. Diga isso pra ele, vai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ofereça tudo para Ele. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se tem amigo de Jesus aqui, se alguém aqui foi alcançado
Glória a Deus. Lagoinha, pode se assentar. Quero conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Aqui está o QR Code. Aponta a câmera do seu celular no QR Code. A gente quer orar por você, te conhecer. Você aí em casa, que está nos acompanhando. Coloca aí hashtag eu tô na Lagoinha. Também queremos orar contigo. Deus abençoe. Quero trazer alguns recados rápido. Terça-feira é a terça profética. Olha que lindo. Quinta-feira é o culto fé. Até Jesus voltar, Davi. Às 8 horas da noite. E de domingo, temos 3 horários para celebrar ao Senhor. Às 9, às 11h30 e às 18 horas. Se programem, façam um convite para o irmão e esteja aqui conosco, celebrando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E também, dia 31, sábado agora, tem voluntário aí? Não, tá fraco. Tem voluntário aí? É a noite da visão. É um alinhamento do céu para nós voluntários da Lagoinha Oratório. E você que não é voluntário e quer fazer parte desse time para adorar e louvar ao Senhor, venha sábado agora às 18 horas. Amém? E quem está com saudade de GC? GC está voltando essa semana. Glória a Deus. Momento de comunhão, momento de oração, momento de palavra, momento de milagres e transformação. É através do GC. Vem para o GC. Deixa a Lagoinha cuidar de você. Amém? Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Davi, tudo contigo. Obrigado, viu? Aleluia. Isso aí geralmente do pastor é mais top mesmo. O microfone do pastor. Esse aqui tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou me ouvindo maravilhosamente bem aqui. Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou de uma época da igreja que a gente cantava no cocôzão e às vezes tinha que dividir microfone com 3, ficava assim, 3 num microfone só, né? Tem gente que é dessa época aí também, não tem? Aleluia. Fazia muito negócio de culto ar livre, evangelismo fora da igreja, evangelismo no trem. Eu já evangelizei muito no trem, irmão. Melhor isso aqui? Ei. Tá não, hein? Olha lá, hein, varão. Aí. Porque aqui estavam me ouvindo bem aqui, ó. Com esse estavam me ouvindo bem aqui. Aí tá tudo, estão me ouvindo, né? Então, beleza. Aleluia. E aí eu, sempre envolvido com as coisas da igreja, sempre evangelizava no trem com um violãozinho lá, cantava, ia do Nova Iguaçu, da nossa cidade, até a central do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro. E tem alguém do Rio aí, não? Para bem que eu percebi uma luz assim sobre a sua vida. Aleluia. E fazer evangelismo na rua, fazer evangelismo em presídio. Beleza? Dá só um tiquinho mais aqui só, para ficar igual ao outro. Eu estava acostumado com o outro, estava até apegado àquele microfone já. E aí teve aleluia. Aí teve uma vez, irmãos, que o nosso pastor, a gente tinha um grupo de louvor e a gente também era um grupo de louvor e a gente também saía para evangelizar. E o nosso pastor, lá no Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, o pastor Marcos Gregório, conseguiu uma autorização, uma liberação, não sei, para a gente entrar no complexo penitenciário de Bangu, numa ala super perigosa, que era muito difícil conseguir essa autorização para entrar lá, para fazer culto lá dentro. E aí eu fiquei pensando, que legal, né? Nosso pastor conseguiu uma autorização para a gente entrar, não para ele entrar, né? Maneiro isso, é legal. Mas a gente foi assim mesmo, né? Só que a gente, sinceramente, irmão, a gente estava com um certo
Medo, assim, porque tem pessoas tranquilas lá dentro, aquela situação lá. Era uma área, era tão perigoso o negócio, que os agentes penitenciários abriram um portãozão assim de ferro pra gente. A gente entrou e eles não entraram com a gente, eles trancaram a gente lá dentro. Eles não entraram no lugar com a gente. Só pra você ver assim, o nível que era. E tinha aquela inspeção, assim, aquele pente fino que eles faziam antes lá. Enfim, a gente estava ali antes de entrar naquele presídio. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas vai, segue. Estava um pouquinho antes ali para entrar nesse presídio, pensando, meu Deus, Jesus, a gente vai entrar uma ala perigosa, Senhor, tem misericórdia. Era véspera de Natal, acho que era 24 de dezembro, alguma coisa assim. Falei, meu Deus, tem uma ceia lá em casa me esperando, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas eu era o líder do ministério, né? Então eu tinha que bancar o forte, né? Eu falei, gente, vamos ficar tranquilos, assim. A gente está aqui para fazer uma missão, debaixo da palavra do nosso pastor. E eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar conosco, para a gente ficar tranquilo. Irmãos, por Deus, eu abri a minha Bíblia, caiu no texto de Mateus, que o título do texto estava escrito, A Matança dos Inocentes. É o texto que Herodes manda matar todas as crianças porque sabe que Jesus nasceu. Aí depois eu li aquilo e falei, não, Deus não fala desse jeito não, fica tranquilo, gente, vai dar tudo certo. Irmão, eu não sei se Deus fala desse jeito, eu não sei se a gente não era tão inocente assim. Fato é que a gente entrou, foi uma bênção, ninguém morreu, e não teve matança de inocente nenhum. Graças a Deus, mas assim, a gente poderia ter escolhido... não vou. Ele poderia ter ficado com medo, poderia ter murmurado. Poxa, por que o nosso pastor, ao invés dele ir, mandou a gente ir? Aquelas coisas assim. Porque, na verdade, assim, isso era uma prática minha, talvez na minha adolescência, na minha infância, de murmurar, de reclamar, de justificar os problemas da minha vida, do meu presente, pelas situações erradas do meu passado ou pelas dificuldades do meu passado. Eu nasci na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, estudei escola pública a vida toda, tive uma enfermidade e aí eu fiquei cresci uma criança complexada, introspectiva, tímida, não acreditava muito no meu potencial e tudo mais, aquilo ali, mas teve um dia que eu precisei mudar, porque não dá para a gente ficar justificando os fracassos do nosso presente pelos problemas do nosso passado, ainda que eles tenham sido reais. Mas chega uma hora que a gente precisa decidir caminhar por aquilo que está diante de nós, não por aquilo que passou. É o que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É olhar para Ele, o Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, que eu quero falar de um profeta de Deus que começou meio reclamando assim. Você conhece alguém que só sabe reclamar? Não olha para o lado assim, irmão. Eu vou falar aqui com vocês em 20 minutos. Pode ser 20 minutos? É muita coisa, não? Não? 20 minutos? Beleza? Mas tem gente, assim, todos nós reclamamos, mas tem gente que parece que é profissional em reclamar, não tem? Tem gente que parece que fez PhD, doutorado, sei lá, em murmuração, irmão. Tudo bem, né? Tem gente que consegue encontrar um problema em cada solução, não tem? Tu chega perto dele para contar uma bênção, tu sai quase que em depressão de perto dele, porque ele consegue mudar um negócio, irmão. É impressionante o poder da murmuração, irmão. Se existe poder na palavra profética, também existe o poder na murmuração, viu? Porque a murmuração é capaz de contaminar o coração de muita gente. Não foi assim com aqueles espias lá? Falou, ó, a terra é até boa, mas vai dar não. Gigante, tá tudo... A gente é gafanhoto perto dos caras e esfriou o coração de todo mundo. Se não fosse Josué e Caleb lá, com a disposição deles, eles tinham deixado de entrar na promessa de Deus por causa da murmuração. Você encontrou Abacuque? Eu estou falando tudo isso para dar tempo de você encontrar Abacuque aí. Encontrou? Abacuque é um livro pequeno, 3 capítulos, irmão. 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Abacuque era um profeta de Deus que estava vivendo um momento terrível na nação de Israel, porque Israel estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, porque Israel tinha abandonado o Senhor. E ele, como um profeta de Deus, via aquela situação acontecendo, o povo não dava ouvido para ele, ele ficou em desespero. Me parece que até Deus ficou em silêncio.
o povo não dava ouvido para ele e Deus não falava com ele, porque o versículo 1 de Abacuque diz advertência revelada ao profeta Abacuque, em algumas versões diz visão revelada ao profeta Abacuque. O que isso me faz entender? Parece que Deus vai falar com o profeta Abacuque, né? Deus chega e fala assim, eu vou te entregar um recado. Só que não é Deus falando com Abacuque, olha ainda a sequência desse versículo. Advertência revelada ao profeta Abacuque, depois vem o seguinte, até quando? Senhor, clamarei a ti por socorro sem que tu me ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que me tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. É por isso que a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha o que Abacuque fala, irmão. Segura aí, porque já foi difícil de achar Abacuque, então segura aberto aí, por favor. Olha o que Abacuque fala. Abacuque interrompe Deus e fala, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Ou seja, se ele está falando isso porque Deus estava em silêncio, ok? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Quando eu ouço isso, eu lembro do próprio Deus falando em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus diz, se você me clamar, eu vou te ouvir e vou te responder. Nessa época já havia o Salmo 40, não sei se ele era o 40, mas já existia o Salmo de Davi, em que Davi escreveu, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi está dizendo, Deus ouve clamor. Deus está dizendo, eu ouço e respondo o clamor. Mas Abacuque está dizendo, eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo. Você já teve aquela sensação de que acontece na vida de todo mundo, dá certo para todo mundo e menos na tua vida? Está todo mundo sentindo a presença de Deus do teu lado, só você que não está sentindo. Não tem um negócio desse? Tu sai de um culto, alguém fala assim, cara, que culto abençoado, que palavra tremenda. Você está pensando assim consigo mesmo, eu não vi nada disso acontecer que ele está falando. Tinha um irmãozinho lá na igreja, tinha aquele que eu falei aqui que se conectava rapidinho, né? Tinha um outro que não se conectava nunca, irmão. Que ficava com a gente, ele ia, engraçado que ele ia em tudo que era negócio de buscar Deus com a gente. Vamos pro monte, bora. Culto na laje, sei lá, bora. Culto na salinha, tinha uma salinha lá, a gente apagava a luz da salinha, fica tranquilo, nada de errado não. É porque a gente não queria ficar vendo a careta um do outro, a gente só estava com o violãozinho na mão, apagava a luz para a gente chorar à vontade. Ele estava lá, irmão. Aí quando a gente acendia a luz, todo mundo chorando, babando, aquela confusão, remela no nariz, já tinha misturado tudo já. E ele estava ali, como se não tivesse acontecido nada. Eu falei, cara, beleza, pelo menos tu está aqui, né? Tá tudo certo. Pior se tu não estivesse aqui. Mas, ouça, Abacuque está dizendo, ok, Senhor, só que eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo. Já teve essa sensação de clamar e o Senhor não ouvir, pedir uma resposta e não ouvir a resposta? Mas aí o que eu penso, não de você, que eu penso de Abacuque, que me embasa essa palavra aqui rapidinho, em 15 minutos eu quero falar para você. Eu olho para Abacuque e penso, bem, se Deus fala que ouve clamor, se Davi está dizendo que Deus ouve clamor e Abacuque está dizendo que Deus não ouve clamor, então eu vou ficar com a maioria. Eu vou ficar com Deus e com Davi. E eu fui tentar entender por que Deus não estava ouvindo o clamor de Abacuque. Mas eu não sei se você percebeu aí no começo do texto, ali no título do texto, eu não sei se na sua Bíblia está desse jeito. Em algumas versões, antes de começar o versículo 1, está o lamento de Abacuque. Ou em algumas outras versões está a primeira queixa de Abacuque. E aí eu percebi que Abacuque não estava clamando. Abacuque estava reclamando, irmão. As palavras se parecem, mas têm um sentido muito diferente, não tem? Quem clama está buscando uma saída, uma resposta. Me parece que quem reclama não, me parece que quem reclama está apenas tentando encontrar um culpado para a sua história, querido. Você já parou para conversar com alguém que só sabe reclamar? Não, aqui não tem, é verdade, desculpa. Lá onde eu venho tem umas pessoas assim, viu? Então você para conversar com elas e você fala assim, e aí, como é que tá, irmão? Tá tudo bem? Falo, não, tá tudo bem porque fizeram isso contra mim. Eu tô nessa situação hoje porque me mandaram, o patrão mandou embora, porque a minha mulher me deixou, porque o pastor não me dá oportunidade, porque o meu filho é rebelde, porque eu ganho pouco, sei lá. Sempre tem uma justificativa, assim como eu era também. Porque me parece que quem reclama não está buscando uma saída, está apenas tentando mostrar quem é o culpado da história dele.
Está apenas tentando apontar o vilão da sua história. E aí eu separei 3 pontos rapidinho, que embasam essa minha palavra. Por que que Deus não ouviu a oração de Abacuque? Porque Abacuque não estava orando, Abacuque estava reclamando. E Deus não pode se aliar a alguém que só sabe reclamar, que só sabe colocar culpa, porque Deus não coloca culpa, Deus remove culpa, querido. O caráter de Deus é outro. Ele perdoa, ele esquece, ele lança no mar do esquecimento, irmão. Se Deus fosse lembrar de tudo de errado que a gente já fez, irmão, nenhum de nós estava aqui. Mas Deus, ele esquece, ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Então a primeira razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento é porque não tem Procon no céu. Não é isso. Não tem mesmo não. Tá? Mas é porque Deus não pode se aliar a alguém que só sabe se lamentar. Porque Deus não coloca culpa, Deus remove culpa. A segunda razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento é porque me parece que o lamento rouba de nós algo muito importante no relacionamento com Deus, chamado temor ao Senhor. Olha o que Abacuque faz. Abacuque interrompe Deus, Deus vai mostrar um negócio para Abacuque. Abacuque interrompe Deus e fala: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Parecia até que morava em Santo André, irmão. Irmão, se eu falasse assim com meu pai e com a minha mãe, eu nem terminava a frase. Antes de terminar a frase, já tinha um chinelo na minha direção, irmão, voando. Porque lá em casa, meus pais me ensinaram a ter respeito pelos mais velhos, pelos meus pais. Sempre que eu falo com meu pai, minha mãe já está com o Senhor, mas sempre que eu falo com meu pai, a primeira coisa que eu falo é: bênção, pai. Depois eu falo o que eu quero falar com ele, mas eu sempre peço bênção. Eu pedia bênção aos meus tios, meus avós, chamava de senhor e de senhora os mais velhos. Respeito. E com Deus é a mesma coisa. O que a Bíblia fala, o que Davi fala sobre como eu e você devemos entrar na presença de Deus? Davi fala no Salmo 100: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos de adoração. Existe um jeito certo de entrar na presença de Deus, irmão. A gente até sabe. Quando a gente vai orar, se alguém pede para você orar na igreja, de repente, na célula lá que você da sua casa, vamos orar, então vamos orar na comida, de repente, ali na hora do almoço. A gente sabe o protocolo: Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Você já começou certo, irmão. Você já começou louvando, engrandecendo a Ele, dizendo quem Ele é. Depois você pode até orar pela comida, que seja rápido, se for na hora do almoço. Mas a gente começa elogiando ao Senhor, porque essa é a maneira certa de entrar na presença de Deus. Me parece que o lamento tirou isso de Abacuque, porque ele entra de qualquer jeito. Como é que é? Vou ficar gritando aqui, o Senhor não vai me responder. Deus não pode ouvir lamento, porque o lamento rouba de nós o temor ao Senhor. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, querido. Terceira razão pela qual eu creio que Deus não ouve lamento é porque lá no versículo 1 do capítulo 2, depois que Abacuque reclama a segunda vez, irmão, ele reclamou a primeira vez, aí Deus desconversou ali com ele. Aí ele, não satisfeito, percebeu que Deus não respondeu a ele, aí ele foi e reclamou de novo. Mas aí no final da sua segunda reclamação, ele percebe que Deus não vai cair na dele. Deus não vai dar pênalti, ele se jogou na área, irmão. Deus não é abate-abel, desculpa. E aí ele fala o seguinte, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, depois que ele reclama, ele diz: eu voltarei para a minha posição na muralha e aguardarei em silêncio para ver o que o Senhor dirá à minha queixa. Olha o que ele fala: eu voltarei. A gente só pode voltar para um lugar de onde a gente saiu. Eu voltarei para a minha posição na muralha. Ou seja, Abacuque, ele era um sentinela. Além de ele ser um profeta, ele era um sentinela. O lugar dele era em cima do muro para avistar quando viesse o inimigo, avisar o povo, avisar o exército para se preparar para a guerra. Mas a murmuração, o lamento de Abacuque tirou Abacuque do lugar que era para ele estar, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Deus não pode se aliar a alguém que só sabe se lamentar, porque o lugar mais provável de Deus falar contigo é no lugar que Ele colocou você para estar, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, querido. Asaf lá, o de Davi, amigo de Davi, ministro de louvor na época de Davi, ele escreve o Salmo 73, ele diz: quanto a mim, quase os meus pés se desviaram, quase que eu escorreguei, quase que eu me desvio, quase que eu vou para o mundo. Se ele fosse do Brasil, ele ia escrever: quase que eu volto para o samba, quase que eu vou para o pagode. Quase que eu me desvio. E ele começa a dizer o porquê que ele pensou em se desviar. Ele diz: porque eu via os ímpios praticando a iniquidade e nada de errado acontecia com eles. Eles erravam, pecavam, cometiam iniquidade e tudo continuava dando certo para eles. E Asaf diz: então eu pensei comigo mesmo, o que vale a pena eu ser fiel? De que vale a pena eu ser fiel
se os ímpios continuam fazendo coisas erradas e está dando tudo certo para eles. Ok. Mas aí ele fala um negócio depois, ele diz, até que eu entrei no santuário. Ele estava aqui, dizendo, eu vou me desviar, dá certo para todo mundo, mesmo para mim, todo mundo faz errado, dá certo para eles, eu estou aqui fazendo certo, dando errado para mim, eu vou me desviar. Mas aí ele fala, peraí, eu sou ministro de louvor, Asaf era ministro de louvor, o meu lugar é no santuário, deixa eu voltar para o meu lugar aqui. Ele diz, até que eu entrei no santuário, e no santuário eu percebi qual vai ser o fim daqueles que não temem ao Senhor. Porque no lugar certo você vai ter a visão certa das coisas, querido. E aí se lá fora ele está dizendo, eu vou me desviar, dentro do santuário ele termina o seu salmo dizendo, a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a tua presença. Não abra mão do teu lugar, não abra mão daquilo que Deus confiou nas tuas mãos para fazer. Não abra mão da tua posição no Senhor. O lugar mais provável de Deus falar contigo é no lugar que Ele colocou você para estar, irmão. Não adianta eu fazer biquinho com Deus, fazer birra com Deus, falar, vou parar de cantar, vou parar de ministrar louvor, vou parar de compor. Deus vai falar assim, beleza, tu vai ter 2 trabalhos. Um de parar e outro de voltar, depois que tu vai ter que voltar. Eu lembro que o meu pastor falava isso, assim. Alguém às vezes chegava para ele e falava, pastor, o senhor passou aqui, não falou comigo, está com alguma coisa contra mim, está chateado comigo? O pastor falou, gente, eu não tenho tempo de me chatear. Eu vou ter 2 trabalhos, eu vou ter um trabalho de me chatear com você e depois de te pedir perdão, irmão. Então eu não vou nem me chatear contigo. Mas é isso que acontece. Agora ouça, porque o horário já foi. Se Deus não ouve lamento, se Deus não responde lamento, o que Deus ouve, o que Deus responde, a gente sabe, irmão. Abacuque, inclusive, vai lá para o capítulo 3, por favor. Foi por isso que eu pedi para você deixar aberto aí. Capítulo 3 de Abacuque. Eu não sei como é que está na sua versão aí, mas me parece que na maioria está dizendo, antes de começar, está dizendo a oração de Abacuque. Me parece que está dizendo isso aí. Se não está dizendo isso antes, está dizendo isso no versículo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque. Não é mais o quê? Não é mais a murmuração, né? Não é mais o lamento, não é mais a queixa, agora é a oração. Já mudou. E olha como é que ele faz a oração dele, querido. A oração dele é oração do profeta Abacuque, uma confissão. Eu não sei, essa palavra aí, eu não sei se significa confissão, mas em outras versões está dizendo oração do profeta Abacuque, uma confissão. Não sei se está na Almeida, revista, corrigida, sei lá. Mas acredite em mim, depois pode pesquisar que vai dar certo. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Olha para mim aqui rapidinho. Quem confessa admite culpa, não é? Quem confessa admite culpa. Lá no lamento ele estava colocando culpa. Ele estava dizendo para Deus, Deus está dando tudo errado aqui, porque eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo. Ou seja, a culpa é sua. Mas agora na oração, ele está confessando culpa. Ele está dizendo, eu tenho responsabilidade no que está acontecendo com Israel, Senhor. Eu deveria me posicionar mais. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter insistido mais. Porque a oração faz a gente parar de enxergar a responsabilidade dos outros e faz a gente começar a enxergar a nossa responsabilidade. Agora, continua comigo, olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 3, ele diz, Senhor, eu ouvi falar da tua fama e eu tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha como é que mudou, irmão. Mudou ou não mudou? A oração muda o ambiente, irmão. E eu quero dizer para você 3 razões pelas quais eu creio que Deus ouve oração. Se eu creio que Deus não ouve lamento, eu tenho certeza que Deus ouve oração, irmão. Uma, porque eu sou fruto de oração. Ai de mim se não fosse as orações da minha mãe, irmão. Ai de você se não fosse a oração de alguém pela tua vida, viu, querido? Deus ouve oração. Davi diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. A Bíblia fala que muito pode a oração dos justos em seus efeitos, querido. Agora ouça. 3 razões pelas quais eu creio que Deus ouve oração, porque a oração não tenta encontrar culpa, a oração não tenta apontar os culpados, a oração está buscando uma resposta, a oração está buscando uma saída, e para quem busca uma resposta e busca uma saída, Deus tem a resposta e Deus tem a saída, querido. A oração traz de volta o temor ao Senhor. Olha o que ele diz aí nesse mesmo versículo 2, ele diz, eu ouvi falar da tua fama e eu tremo diante dos teus atos.
A oração traz de volta o temor ao Senhor. E a terceira coisa que a oração traz de volta, ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração é capaz de trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, meu irmão. É por isso que Deus ouve oração, querido. É por isso eu e você devemos insistir na oração. A Bíblia fala aqui, lá em Apocalipse capítulo 5, diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes que estão prostrados diante do Cordeiro, em uma das mãos eles têm uma harpa e na outra das mãos eles têm uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos, querido. Essa tua taça vai transbordar. Continua orando. Vai chegar uma hora que ela vai transbordar diante de Deus, querido. E o Senhor vai ouvir a tua oração e vai responder a tua oração, querido. Eu creio nisso. E aí na oração de Abacuque, eu acho lindo, porque Deus ministrou isso ao meu coração e a partir dali então eu mudei. Irmão, eu sou uma pessoa que, se eu puder viver em paz com você, eu vou viver eternamente em paz, irmão. Eu evito guerra. Evito. Eu sou da paz, irmão. Sou da paz. Aí Abacuque parece que entende na oração dele, e ele escreve a partir do versículo 17, ele escreve a oração dele, que é maravilhosa, todo mundo conhece, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nas lavouras, ovelhas no curral, bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Olha o que a oração é capaz de produzir, irmão. Mesmo diante das maiores dificuldades, a oração é capaz de nos trazer à memória aquilo que o Senhor já nos prometeu. Abacuque está dizendo: está dando tudo errado diante de mim aqui, Senhor. É verdade, não tem figo na figueira, não tem uva na videira, não tem azeitona na oliveira, não tem alimento na lavoura, não tem ovelha no curral, não tem bois no estábulo. Beleza, não tem, é verdade, não tem. Mas eu vou me alegrar no Senhor. Como é que é se alegrar não tendo razões normais para se alegrar? Geralmente a alegria é resultado de coisas boas que acontecem conosco, querido, não é? Alegria é resultado de coisas boas. Imagina aí você, deixa eu pensar aqui em alguma coisa assim. Imagina você, se você trabalha, se você é CLT, você chega para trabalhar e amanhã teu patrão fala para você assim, ó: a partir de hoje você vai trabalhar metade do que você trabalhava e vai ganhar 10 vezes mais do que você ganhava. O que você faz? Pede as contas, bota o patrão da justiça. Você vai se alegrar, irmão. A gente se alegra com notícia boa. Imagina aí, irmão, você casada, teu esposo chega para você hoje e fala: toma aqui todos os cartões e as senhas, vai amanhã no shopping, faz o que você quiser. Segura esse homem, ele não está bem, gente. A gente se alegra, irmão. Se alegra ou não se alegra? Imagina eu, Davi Sasser, acordo amanhã com a mesma quantidade de cabelo que eu tinha com 17 anos. Tu acha que eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em depressão? Tomar remédio tarja preta? Eu vou me alegrar, irmão. Vou me alegrar e vou usar o cabelo enquanto eu posso. Vou fazer vários penteados diferentes. Moicano, bozo, sei lá. Eu vou usar o cabelo. A gente se alegra com notícia boa, irmão. Só que Abacuque está dizendo: não tem notícia boa. Está dando tudo errado, é verdade. Mas por que ele está dizendo eu vou me alegrar? Porque ele entendeu que a nossa alegria não pode estar apoiada em coisas. Coisas mudam, coisas passam, coisas perdem a validade. A nossa alegria não pode nem mesmo estar apoiada em pessoas, ainda que pessoas nos alegrem, mas ela não pode estar apoiada em pessoas, porque pessoas mudam, pessoas nos decepcionam, pessoas até se mudam, vão para outro lugar. Ele está dizendo: eu vou me alegrar em quem não há sombra de variação e nem mudança. Eu vou me alegrar naquele que é rocha inabalável. Eu vou me alegrar no Senhor. Se coloca de pé, por favor. Só para parecer que está terminando. Só. Se coloca de pé. Mas de fato eu estou terminando, irmão. Tem 2 momentos do culto que a gente dá um glória a Deus interno aqui, ó. O primeiro é quando o louvor está até bom, mas está 1 hora você em pé no louvor. Está maneiro, mas as varizes não estão aguentando mais. Aí de repente o ministro de louvor fala assim, ó: pode sentar, fala a verdade, irmão. Não dá um glória a Deus aqui dentro. Ai, aleluia, Senhor, obrigado, meu Deus. E a segunda hora que a gente dá um glória a Deus aqui dentro, quando o pregador prega, você já entendeu o que ele queria dizer. E aí de repente ele fala assim: fica de pé. Não dá aquela sensação que ele vai terminar? Aí ele prega mais meia hora com você em pé.
Mas ouça, querido. Depois que Abacuque termina essa oração, o último versículo, ele diz: o Senhor é minha força, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Porque é isso que a oração faz. A oração faz você andar em lugares que estão acima das adversidades, das dificuldades, querido. Acima. Mas olha o que ele disse, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida e quero orar com você aqui nessa noite. Depois que ele termina o seu último versículo, parece que ele terminou ali, ponto final, aí ele vai saindo, ele lembra de algo e ele volta lá e escreve uma observação. Para o mestre de música com os meus instrumentos de corda. Quando eu li isso, eu falei, cara, virou uma música, mano. O negócio começou ruinzão lá, começou como um lamento e termina como uma música. Só que teve um negócio no meio que aconteceu. Abacuque decidiu transformar os lamentos dele em oração, querido. Só pôde terminar como uma música, porque foi transformado em oração aquilo que um dia foi lamento. E aí Deus me disse, quando alguém decide transformar os seus lamentos em oração, eu sou poderoso para transformar essas orações em cânticos de vitória na vida dessa pessoa. Deus pode transformar, querido. Deus pode transformar em cântico de vitória aquilo que na tua vida um dia já foi luto. Já foi luto, já foi tristeza. Já te feriu, já sangrou teu coração, querido. Já fez você derramar lágrimas. Deus pode transformar em cântico de vitória. Deus pode transformar, querido, aquilo que já foi... aquilo que já mexeu com você, que te paralisou, ou talvez que fez você andar mais lento. Deus pode fazer com que você, através disso, cresça, se promova, e as pessoas, ao olharem para você, vão ter vontade de seguir os teus passos, de seguir o teu exemplo, querido, de seguir o teu exemplo. Eu quero cantar essa canção, e que essa canção seja tua vida, essa aliança que você faz com Deus, esse renovar de aliança que você faz com Deus hoje, dizendo: Deus, eu tenho motivos para me entristecer, eu tenho motivos para me lamentar, tem coisas do meu passado que eu me envergonho delas, Senhor, tem coisas do meu passado que ainda me fazem chorar, que ainda me fazem sofrer. Você pode até dizer isso para Deus, mas eu queria que você falasse para Deus: mas hoje eu decido transformar isso em oração diante do Senhor. Hoje eu decido caminhar por aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e não por aquilo que o passado deixou tentar na minha vida, não pelas marcas que o passado deixou tentar na minha vida. Deixa eu falar para você, para a gente cantar essa canção. Deixa eu dizer algo para você, querido. Por mais difícil que tenha sido o teu passado, o teu futuro continua intacto nas mãos de Deus. Intacto, intacto. Diga: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Diga: eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Isso, querido, isso. Pode ter começado com um lamento, pode ter começado como algo triste, mas Deus transforma isso. Deus é que é poderoso para transformar. Coloque diante do Senhor, cante. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, diga: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe
azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera. Canta comigo, diga o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Se você crer, diga comigo, cante. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite, põe, Senhor. Restitui e leva-me. Lava-me, Senhor, e refrigera. Senhor, eu oro pelo teu povo aqui nessa noite, meu Deus. Derrama sobre eles o teu bálsamo, o teu azeite. Sara, Pai, o coração ferido, meu Deus. Renova, Pai, traga novas forças para aquele que estava sem vigor, meu Deus. Levanta aquele que estava caído, aquele que estava prostrado, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Deus seja uma noite de uma aliança nova com o Senhor, Deus. De transformar lamentos em oração, de viver pelas tuas promessas e não pelas dores do passado, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja um florescer na vida dos meus irmãos, que eles possam desabrochar, meu Deus, em áreas da vida deles que estavam ressequidas, que estavam fechadas, que estavam isoladas, que estavam trancadas. Que eles vivam todo o potencial que o Senhor colocou na vida deles, que eles vivam intensamente na tua presença e que brilhe a luz deles diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Senhor, meu Deus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro que esse ano será um ano da restituição do Senhor e o ano da aliança do Senhor na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, dá um aplauso ao nome de Jesus. Desculpa pelo horário porque passei, me perdoe. Na próxima vez eu diminuo. Eu canto menos, falo menos. Glória a Deus. Quem crê que Deus está restituindo aqui hoje em nome de Jesus? E eu queria neste momento convidar você que está aqui hoje pela primeira vez, ou você que está voltando para a casa do Pai, você que orou hoje, cantou, Senhor, restitui, Senhor. Talvez você estava afastado, você estava como ele estava pregando aqui hoje em Lamentações, e Deus está querendo trazer hoje você em oração, em posicionamento bíblico, amém? E eu quero convidar você que hoje, eu quero fazer uma oração por você, você que está na live assistindo agora, você que está aqui presente aqui hoje, que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você que quer mudar a sua oração, a sua vida, você que quer ter uma vida de oração ativa, você que quer voltar para a casa do Pai, você que quer mudar a sua vida hoje, basta uma atitude que você tomar aqui hoje, tudo muda na sua vida. Tem alguém comigo aqui hoje, Lagoinha, em nome de Jesus? Levante as suas mãos para os céus em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui hoje afastado, se tem alguém aqui hoje, Deus, de uma forma longe da tua casa, Senhor, se está lamentando aqui, assim como foi pregado, Senhor, nós queremos mudar as nossas atitudes, e hoje você vai tomar uma atitude que você há muito tempo não toma, há muito tempo você está afastado. Eu quero orar por você aqui hoje. Eu vou contar até 3 e eu peço que você que quer voltar para Jesus, você que quer voltar para a casa do Pai, você que quer aceitá-lo, você que falou, eu quero mudar a minha vida, você vai levantar as suas mãos e eu quero orar por você. Cadê você? 1, 2, 3, cadê você? Levanta a sua mão, bem alto, levanta a sua mão. Você que quer Jesus, você quer aceitar Jesus, tem uma mão levantada lá atrás.
Tem uma mão lá no fundo, outra mão lá no fundo. Levanta a sua mão, você que quer voltar para a casa do Pai, falando: chega, eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu não quero mais viver em lamentações. Eu quero viver uma vida íntegra ao Senhor. Você que está na live também, escreva aí: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem rapidamente, por favor. Os voluntários vão conduzir vocês. Alguém pode dar um glória no seu lugar por isso? Uma vida sendo voltadas para a casa do Pai. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos aqui, por favor. Se você que está na live também quer voltar para Jesus, recebeu essa mensagem aqui hoje, os louvores, falou o seu coração. Se você está ainda aí atrás agora, você está escondido na multidão aí, Deus está te chamando, vem para frente. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos profetizar vida sobre você, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, coloca a mão no seu coração, por favor. Glória a Deus, tem mais gente chegando, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aplauda aí, dá um glória no seu lugar, glorifica o Senhor, é digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Fala forte, com clareza, com fé, diga: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, cuida da minha vida. Eu te entrego tudo em tuas mãos. Será que você pode dizer isso para Ele? É uma oração muito séria, mas diga para Ele: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. A minha vida é tua, você pode falar isso? A minha história é tua, a minha casa é tua, os meus passos são teus, a minha vida é do Senhor. Em nome de Jesus, escreve o meu nome, diga assim comigo: escreve o meu nome no livro da vida. Eu te entrego a minha vida, Senhor, tudo que sou, tudo que tenho. Amém. E aqui nós temos um costume. Vocês estão aqui à frente, olhem para mim, por favor, agora. Nós temos um costume aqui na Lagoinha de festejar a decisão de vocês. Eu vou contar até 3. Você que está aí, pega a sua lanterna. Bruno também, live, aceitou. Dá um glória no seu lugar aí, o Bruno. Deus te abençoe, Bruno, em nome de Jesus. Receba a vida, paz sobre a sua vida, a salvação eterna de Jesus. Em nome do Senhor, Pai, alcance o Bruno onde ele estiver. Dá um glória no seu lugar, com as mãos levantadas, com a lanterna aí. Nós vamos contar até 3 e nós vamos festejar em nome de Jesus. Volte comigo. 1, 2, 3. Olha para trás aí, ó. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor, glorificando em nome de Jesus. Jesus, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Glória a Deus, uma honra para nós também. Vamos fazer uma oração aqui hoje para finalizar, mas também orar pelo Davi Sassa, que tantos nos abençoou nessa noite. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo Davi Sassa, Senhor, pela unção que foi liberada sobre nós nessa noite. Pai, nós oramos pelo ministério, pela família, pela igreja. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue sustentando o ministério, os passos de fé deste homem e da sua família, Senhor. Que o Senhor possa usar tremendamente, Pai, no Brasil, nas nações, onde o Senhor plantar e colocar. Nós te damos toda a honra e glória pela vida deste homem, Pai, que tanto nos abençoa nessa noite. E nós oramos pela casa, pela família, pelo ministério, Senhor.
Sustenta, Senhor. Abençoa, Pai, aonde for, aonde cantar, aonde pregar, que ali o Senhor esteja com ele, em nome de Jesus. Nós agradecemos pela vida dele, agradecemos por cada voluntário, te agradecemos por cada Pai visitante aqui hoje, por cada manifestação do Senhor sobre cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por cada vida que aceitou o Senhor nessa noite. Você pode agradecer. Eu vou te dar uns minutos para você agradecer ao Senhor por essa noite. Agradeça a Ele pelos milagres, pelas orações proféticas que nós fizemos no começo. Em nome de Jesus. Tem mais uma pessoa aceitando Jesus na live. Dá um glória no seu lugar aí. Glorifica o nome do Senhor. Rosângela, receba Jesus na sua vida. Que você receba o Senhor no seu coração, a vida do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Onde você estiver, receba a paz do Senhor. Que o teu nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. E Pai, eu também quero orar pela saída de cada um. Levante as suas mãos em nome de Jesus, papai. Nós oramos por cada irmão, cada irmã, por cada criança. Te agradecemos por esse culto profético. E Pai, em nome de Jesus, que cada ministração, cada palavra liberada nesse altar aqui hoje venha se concretizar sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nós temos falta. E nós queremos mudar as nossas orações, os nossos posicionamentos. Em nome de Jesus, que você saia hoje deste culto com um novo posicionamento, com uma nova atitude na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre você. Você sai daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Pai, leva cada um em paz e segurança, livrando de todo mal, de todo acidente. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E você que crê, aplauda Jesus no seu lugar, com fé, com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vai na paz, vai na fé. Quinta-feira, culto fé, hein? Deus abençoe, pessoal. Pessoal, quem quiser tirar uma foto com o Davi Sassi, ele vai estar aqui à frente, aqui do lado. Sua história. Te espero no próximo culto. Deus te abençoe.